Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade também de estar aqui compartilhando um pouco do trabalho da equipe do Paraná. E o objetivo da apresentação, como o Chiu já falou, é mostrar a aplicação prática do IDS e também o uso do serviço da Building Smart, que é o Data Dictionary, dicionário de dados, nas contratações públicas. Bom, a minha fala está dividida em 3 momentos. Uma breve contextualização, vou falar do estudo de caso e também os próximos passos que a gente está imaginando aí para os próximos meses. Então, primeiramente, quem somos? Então, a gente está lotado na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná. Eu estou no Departamento de Gestão de Inovação para Planos, Projetos e Obras, e aqui está toda a equipe dando apoio moral, importante. E também, dentro do nosso departamento, tem o Laboratório BIM do Paraná, o qual estou coordenando desde 2015, que basicamente é o centro, é o coração de todo o processo de implantação do BIM lá no Paraná. Vou falar bem brevemente, porque a Lorraine vai fazer uma palestra super detalhada sobre a estratégia, mas só para contextualizar. Nós temos uma estratégia que foi instituída pelo Decreto Estadual 3080 em 2019, temos uma estrutura de governança aos moldes da estratégia BIM-BR, que foi publicada em 2018. Também temos um decreto estadual 1086, que aproveitou a oportunidade de regulamentar a nova lei de licitações e dedicou um capítulo específico para inovações e tecnologias nas contratações públicas. Então, lá no artigo 513, a gente colocou que é obrigatória a adoção da metodologia BIM nas contratações e também elaboração de projetos e obras, e também em situações de mesma natureza. Então, quando a gente financia para os municípios, a gente também vai cobrar em BIM. Só lembrando rapidamente que não é tudo, não é tudo obrigatório, não dá para também sair falando agora tudo em BIM. Então, a gente definiu alguns critérios. Então, se atendeu minimamente 2 critérios, obrigatoriamente tem que se entregar em BIM. Bom, o estudo de caso que eu vou apresentar hoje é o do Ponto Paraná. O objetivo inicial não era usar o IDS, nem o BSDD, mas no meio do caminho a gente acabou aproveitando uma situação, e colocamos um desafio aqui para nós e para a equipe do Paraná Cidade, que é uma instituição que trabalha diretamente com os municípios também. Para quem não sabe, o Paraná tem 399 municípios, não é tão grande, comparativamente ao Brasil, Minas, por exemplo. Mas a gente tem atuado aí diretamente com as prefeituras nesse processo de implantação. Então, o Paraná Cidade, para a gente, é um ponto focal importante para a gente chegar lá na ponta, lá nos técnicos de todas essas prefeituras. Então, esse foi um projeto padrão, que foi contratado pelo Paraná Cidade. E, como eu falei, o Laboratório BIM é o coração. Então, a gente apoia tecnicamente todo o processo de fiscalização, de implantação do ambiente comum de dados, esse era o objetivo inicial. Definição de fluxo de trabalho, validação do plano de execução BIM entregue pela empresa, análise qualitativa e técnica dos modelos no ambiente comum de dados, e também aproveitamos esse momento para trabalhar com a parte de orçamentação e planejamento de obra em BIM. Então, só para vocês entenderem na linha do tempo, nós começamos a primeira reunião com o pessoal do Paraná Cidade, a equipe técnica, o GT BIM do Paraná Cidade, em fevereiro de 2024. Então, foi a primeira reunião desse projeto piloto. Ali a gente desenha os fluxos, entende a realidade deles e começa a adaptar ao uso que a gente vai fazer, o objetivo principal, que era o nosso projeto piloto. Nesse caso, o ambiente comum de dados e a validação dos modelos. A gente teve a publicação da primeira versão do IDS no 4 de junho, e quando eu fiquei sabendo, achei fantástico, eu falei, vamos entender esse negócio aí. E fomos muito corajosos, eu diria, porque lá em 2 a 4 de julho, praticamente ali um mês depois, a gente já estava apresentando o que seriam as potencialidades do IDS na segunda jornada, que foi lá no Paraná, para as prefeituras. E, realmente, a pessoa, o Eduardo, o arquiteto Eduardo, que faz parte da equipe, ele pegou esse desafio para ele e falou assim, não, isso aqui tem potencial muito grande para a gente trabalhar e automatizar muitas das nossas análises.
Aí, então, a gente começou a fazer alguns estudos internos, lá em julho e agosto, com o Corpo de Bombeiros, um uso bem específico, né, que é a validação das nossas regras, das NPTs lá do Paraná. E a gente foi entendendo como estruturar esse IDS, como aplicar no IFC. Aqui, então, em 22 de outubro, a gente já tinha um pouco mais de maturidade, para, né, entendendo como criar o IDS e como também usar para a validação desses IFCs. E, então, a gente aplicou, né, levou isso para o Paraná Cidade, para a equipe, treinamos a equipe para eles aplicarem isso nesse contrato. E 25, né, onde estamos, esse estudo nos auxiliou bastante na revisão do nosso caderno, que a gente tem caderno BIM de edificações e caderno BIM de infraestrutura. Está agora, a gente vai publicar agora para consulta pública dia 2 de junho, então vocês vão ter acesso também, poderão contribuir e colaborar nesse processo. Que bem rapidamente, né? Então, o estudo de caso, né, esse é o fluxo que a gente desenha, e aqui é o ponto... Opa, não está saindo o banheiro. Bom, aqui, esse é o ponto que a gente aplicou o IDS, análise qualitativa. Então, a gente já trabalha com alguns padrões, né, da Building Smart, como o BCF, né, o IFC, e a gente queria também implantar, né, entrar também nesse fluxo, o IDS. Aqui o apoio na análise do plano de execução BIM. Então, a gente apresentou os nossos requisitos, que hoje estão descritos no nosso caderno BIM, já adequando um pouquinho a realidade desse projeto ao uso específico. E a empresa entregou para a gente, né, o plano de execução BIM, dizendo como ela faria para entregar, né, para atender aqueles requisitos. E quando a gente chegou na análise qualitativa, normalmente a gente faz entregas parciais. Então, na primeira entrega parcial desse projeto, né, a gente foi bater com os requisitos que foram solicitados lá na contratação, né, que basicamente é o código e descrição da nossa estrutura de organização da informação. A gente criou uma estrutura específica porque a gente tem muitos termos regionais, né, e aí depois eu vou falar um pouquinho a importância do BSDD para essa questão. Então, aqui, quando a gente foi falar com a analista de BIM, né, que foi a Valéria, ela comentou, eles entregaram tudo errado, não sei o que eu faço agora, porque eu tenho que validar isso manualmente, um, por amostragem, e eu estou levando 3 horas para analisar uma disciplina. Então, se a gente for considerar a entrega, várias entregas, né, então, estou replicando isso também, essa análise por amostragem, que demoraria aí, né, uma semana, às vezes, para analisar todo um projeto. Então, aqui, como eles entregaram, né, mesmo sendo propriedades customizadas, personalizadas, que são, né, essa estrutura específica do Paraná, a gente percebeu que ali, né, tinha um potencial para a gente automatizar isso e criar, então, uma forma muito mais fácil, muito mais clara de apresentar para a empresa como ela deveria nos entregar essas informações. Então, aqui, quando a gente foi conversar com a Valéria, ela falou, eu preciso de um jeito aí de acelerar isso, porque também a gente vai incorrer em erros. Lá na frente, quando a gente for aplicar isso, uma análise de uma norma de desempenho, uma norma de acessibilidade, ou também no Corpo de Bombeiros, a gente vai ter que voltar o projeto para inserir informação, para conseguir rodar depois essas regras. Então, isso também daria um problema futuro. E aí, falei bastante de IDS, né? Não vou entrar no mérito do que é, né? A gente tem bastante material aí, até por conta do tempo. Mas, basicamente, né, é uma forma facilmente lida por humanos e também interpretada por computadores. Então, eu não sou, né, não entendo nada de programação, vou falar bem claro, não entendo nada. Né, o Eduardo, que trabalhou junto com a gente, também não entende. E também desmistificar um pouquinho, né, essa questão de que a gente não consegue trabalhar com, né, com esse tipo com o IDS especificamente, é porque a gente tem soluções, né, como o IDS na DACA, que eu vou falar um pouquinho, o IDS Editor da ACA, que ele, por si só, já tem validador de IDS, então ele vai validando, e você consegue trabalhar muito com inteligência artificial também para criar essas regras. Então, a gente também tem nos apoiado na inteligência artificial para construir essas regras dentro do IDS. Bom, então, aqui falando do nosso estudo interno, né, de caso, com os projetos que a gente já tinha. Então, a gente usou a tipologia habitacional da Coapar,
que é o condomínio do Idoso Viver Mais. A gente já tinha toda a estrutura da organização da informação já lançada nesse projeto, então a gente rodou alguns testes dentro do laboratório. Então, aqui a gente usou, né, primeira etapa, vamos criar o IDS. Então, usamos o USB Editor da ACA. Aqui embaixo tem algumas outras soluções que vocês podem também consultar, utilizar, mas a gente gostou muito do USB, ele é gratuito. E depois de criado esse IDS, então a gente vai colocar todas as informações, estruturar todas as informações que a gente solicitou à nossa contratada. A segunda etapa é validar se realmente a empresa atendeu aqueles requisitos. Para isso, a gente usou o Blender, né? Antes era o Blender, o addon Blender Bean, agora mudou de nome, é o Bonsai, então a gente está usando o Bonsai. E ali também outras soluções ali que também dá para usar para esse fim. Aqui é um relatório que a gente extrai do Blender. Então, a gente trouxe o IDS, né, trouxe o IFC para dentro do Blender, e ali a gente conseguiu gerar um relatório de todos, né, o que passou, o que não passou, basicamente. E aqui a gente tem, por exemplo, ali o que está em vermelho, né, de 492 itens, apenas 480 passaram nas nossas regras. E tudo que está verdinho, a gente sabe que está ok. E também ali na parte vermelha, você pode filtrar, né, entender o que aconteceu naquele modelo pelo Global ID, você pode filtrar isso e ir diretamente no problema para conseguir solucionar. Então, facilita muito, né, até o entendimento e a forma de ler esse relatório. Mas o pessoal do Paraná Cidade, eles já estavam trabalhando com o Solibre. Então, a gente falou, vamos tentar usar as duas soluções, né, para depois a gente até comparar como que seria, né, a utilização dentro do Solibre do IDS para validação e também do Blender. Aqui a gente estruturou, além da estrutura da organização da informação, outras propriedades. Não foram validadas apenas, né, a customizada. A gente avaliou também outras propriedades dentro desse projeto. Só para vocês entenderem, né, o nosso caderno BIM, hoje a gente tem uma ficha para cada elemento. Então, aqui a gente tem a informação geométrica, então o que tem que atender para cada elemento, nesse caso, edificações, e aqui as informações não geométricas. Nesse momento, a gente estava considerando todas propriedades personalizadas. Então, o P7 de identificação tinha que ter tais informações. No P7 orçamento, tinha que ter tais informações. Então, essa é a lógica que está vigente ainda, né, para edificações, mas a gente já está com uma nova visão aí em relação a isso. Aqui a gente tem, para vocês entenderem, como é simples de visualizar isso dentro do IDS, na criação do IDS. Então, ali as versões do IFC que a gente vai trabalhar, né, então, ali o modelo pode conter entidades que tenham, né, propriedade, código de descrição da IOI, no P7 de identificação, né, esse é E1205, que vai representar o eletroduto dentro da nossa especificação técnica. E ali embaixo você vai definir que satisfaçam os seguintes requisitos, né, ter propriedade, sistema do P7 de identificação, tipo eletroduto, o valor ali rígido ou flexível. Então, é isso que a gente está analisando. A gente criou, a partir do que a gente estruturou inicialmente como requisito, dentro do IDS, para que ele fosse lá naquele elemento e validasse essa informação. E aqui a gente tem uma forma também, em formato de PDF, que facilita também para a contratada entender como isso, né, está sendo solicitado. Esse foi o resultado dentro do Solibre. Então, a gente puxou o IDS, puxou o IFC do projeto, rodou, e aqui a gente tem, então, que a empresa realmente atendeu aquilo que foi solicitado. Só voltando aqui, o que é interessante nesse processo, e aí quando a gente for falar com a Valéria, como que foi a experiência, enfim, né, o que você achou? Ela falou assim, uau! Porque realmente, né, o trabalho que ela tinha para fazer uma disciplina em 3 horas, ela levou menos de 1 minuto para analisar o projeto inteiro. Então, assim, o ganho com isso para um analista, para um fiscal, né, quem trabalha com contratações públicas, é sensacional. Então, a gente viu realmente um grande potencial nas nossas contratações e até para as empresas também,
que podem validar isso, né? A gente entrega o IDS para ela também, ela pode ir lá e validar e usar isso antes de encaminhar isso para a gente. Então, para o próprio fluxo da empresa, isso é interessante, essa análise qualitativa. E aqui algumas lições aprendidas com esse processo. A gente percebeu que a gente tem um caderno base, né? A gente tem as especificações técnicas ali do contratante que são base, e para cada instituição você vai ter uma alteração conforme a especificidade de cada projeto, né? Não tem muito como a gente fugir disso. Mas a gente tem o IDS base, que é feito pela secretaria, e aí cada, né, secretaria e instituição vai adequando para a sua realidade. E aqui também a gente percebeu, né, alguns equívocos que a gente estava avaliando ali e estava dando falsos positivos, né? Então, foi um aprendizado ali, a gente percebeu que rodou a regra, daí quando a gente foi consultar, né, para ver se realmente estava tudo certo, a gente percebeu que tinha validado alguns e outros não. Daí a gente falou, ué, o que aconteceu? Então, a gente foi ajustando, entendendo isso, por isso a importância de a gente rodar isso antes no ambiente laboratório, para depois aplicar isso na prática, né, num contrato real. Então, foi isso que a gente fez. Foi. E com esse entendimento melhor do IDS, entendendo como é importante a padronização de todas as informações, a gente começou a revisar o nosso caderno de infraestrutura. E também o IFC 4.3 veio contribuir muito para isso. A gente tinha muito receio ainda de utilizar toda a estrutura padrão do IFC, porque para a infra não atendia, né, tinham pouquíssimas propriedades ali, pouquíssimos elementos que correspondiam à nossa realidade. Então, por isso, a gente segurou um pouquinho, mas quando saiu o IFC 4.3, a gente entendeu que dava, sim, para usar a estrutura, e esse é o caderno que vai ser publicado agora, em 2 de junho, 2 de junho, e a gente vai ter, então, aqui, né, essa estrutura nova. Não estou conseguindo dar o laser. Mas, basicamente, então, a gente está apenas com uma propriedade personalizada, que é a nossa estrutura da organização da informação. Eventualmente, alguns elementos não têm o status dentro do common, então a gente está puxando para a propriedade personalizada do DR. E aqui a gente tem, então, a estrutura base, e conforme o elemento, a gente vai pedindo mais propriedades ou menos propriedades. Então, a partir do momento que a gente está usando, né, até o tipo de dado, fica muito claro para a empresa o que ela tem que entregar, né? Então, aqui no cantinho da observação, a gente especificou, né? Então, por exemplo, no item 2, indicar se é novo, existente, demolir ou temporário. Então, o cara não vai ficar com dúvida o que ele tem que preencher, né? False ou true, né? A gente tem possibilidades ali que é da própria estrutura do UFC. Então, não tem por que a gente ficar inventando coisas, né? A gente já utiliza essa estrutura. A gente sabe que a gente está num momento de transição, as ferramentas, né? Nem todas estão exportando o IFC 4.3. Então, num primeiro momento, a gente deixou ali que, tudo bem, pode exportar na propriedade padrão, mas tem que seguir essa estrutura, né? Essas informações como foram padronizadas. Bom, então, como eu falei, está aqui no slide. Se vocês forem escanear, ainda não está disponível, né? Vai estar só dia 2, mas já está lá certinho. E aqui, essas experiências contribuíram, né, para a nova edição e o uso da estrutura padrão do UFC 4.3. E é muito importante essa consulta pública, porque uma das decisões que a gente tomou de mudar, entender um pouco mais o mercado, ver como os projetistas também estão trabalhando, quais são as dificuldades. Então, a gente fez várias reuniões com várias empresas projetistas para entender, né, de fato, quais são as dificuldades, como a gente definiu o nosso padrão, se aquilo está claro ou não. Então, esse feedback foi fundamental para a gente chegar nessa versão aí do caderno. E falando do BSDD, né, do Data Dictionary, o que a gente tem feito? Então, a gente tem vários testes lá, se vocês forem procurar lá BIM teste, tem um monte. É tudo teste, tá, gente? Ainda. Mas aqui a gente já tem, né, por exemplo, de edificações, toda a estrutura de organização da informação que a gente lançou lá dentro do BSDD. Então, aqui, né, fundações, o que é para a gente? E01. Então, a gente tem ali, aqui, o URL que vai identificar
E é esse link que a gente vai fazer lá no IDS. Então, a gente puxa, quando a gente está criando o IDS, a gente vai lá e puxa essa informação por meio do Identify. Questões que a gente tem discutido internamente, né, dúvidas também. Carlos Dias não está por aí para ajudar a gente depois. Já estou caçando aqui. Ah, que pena. Pois eu pergunto para ele na consultoria. Mas aqui a gente tem, quando a gente começou a estruturar a nova lógica do caderno dentro do BSDD, então ali no BSDD você vai ter, né, toda a informação do jeitinho que está no nosso caderno. A gente está especificando isso dentro do BSDD. Então, quem quiser tiver alguma dúvida, isso é público, né? É um serviço da Building Smart hoje que é público, e todo mundo tem acesso a isso. A gente consegue vincular, né, todos os IFCs ali, as relações, né, do IFC, e também ali tem uma parte que é a parte de propriedades. A gente até lançou, nesse caso de, acho que esse é sinalização horizontal, a gente até lançou todas as informações que a gente gostaria, só que o data type, né, que é o tipo de dado, ele não está batendo com a estrutura do IFC. Então, a gente está com dúvida ainda se a gente manteria essas propriedades ou se a gente vai manter só a estrutura de organização da informação e a relação direta com as classes IFC. E aqui, né, a equipe do Paraná Cidade, agradecendo aqui, especialmente a Valéria, que topou esse desafio, porque foi no meio do processo, e a gente jogou, e ela, né, realmente viu o resultado prático no dia a dia dela. E agora a gente também tem avançado para outros usos. Então, por exemplo, bombeiros, né? Então, pegar todo o código de bombeiros e tentar sistematizar isso para facilitar também a validação depois das informações geométricas. Então, eu preciso validar a informação não geométrica primeiro, para eu conseguir avançar e validar as informações geométricas. Porque senão depois não vai rodar as regras lá dentro do Solibri, se eu não tiver as informações corretas, no campo correto, né? E aqui também agradecer o Eduardo, né? Ele não está aqui, mas é um trabalho fantástico que ele fez. Ele é um ex-residente, todo residente tem um trabalho final, né, de conclusão de curso, e ele criou um guia para elaboração de IDS para servidores, para quem fiscaliza. Então, a gente deve lançar em breve, também está pronto. A gente deve lançar em breve, focado para quem fiscaliza, para quem vai criar esse IDS com foco em análise qualitativa de modelos. E também ele usou bastante, está bem bacana, esse IDS for Everyone, da ACA, está em português, foi a nossa base para estudar, para entender, e ele realmente ajudou muito. Para quem não entende nada de programação, não se assustem, é possível, né? Se eu entendi, tá tranquilo. Gente, era isso, muito breve. Obrigada novamente pela atenção. Shir, obrigada. Muito bem, acho que foi uma apresentação inspiradora, né? O esforço que está sendo feito no Labim. E não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento. Temos 1 minuto ou 2 para seguir com o Flávio. Pois não, uma lá, primeiro lá, depois aqui. Estou vendo lá o Adriano. Acho que precisa levar o microfone. Grite lá. Você pode repetir, por favor? Não escutei muito bem. Ela vai levar ali o microfone. Então, acho que o principal desafio que nós temos é a comunicação, né, quando a gente faz essa gestão dos projetos. E a minha dúvida está relacionada ao fluxo de trabalho, de como você devolve nesses itens não atendidos para o fornecedor de projeto. Nesses exemplos que você mencionou, que foi calculado, né, uma porcentagem de atendimento, foi o contratante que fez a verificação, devolveu isso para o projetista fazer uma nova revisão, ou o próprio fornecedor já fazia essa verificação
para quando ele fizer submeter, né, o arquivo para o construtor, para o contratante, ele já submeter com uma nota atendida, por exemplo. O fluxo que a gente tem usado entre comunicação entre contratante e contratado é por meio de BCF. Então, esse estudo inicial foi no processo de implantação do ambiente comum de dados. Então, a gente estava trabalhando dentro desse ambiente e toda a comunicação via BCF. Então, a gente consegue, dentro do Solibre, gerar slides de tudo que foi, né, gerado ali de problema, gera um relatório BCF, disponibiliza isso para a contratada para ela analisar e corrigir aqueles problemas. Era isso? Beleza. Bom dia, gente. Novamente, apresentação inspiradora. Já falei que o Paraná inspira a gente de Minas Gerais. É só uma dúvida com relação ao IDS. A gente checa as informações que se tem. Se eu quiser limpar, falar, tem muita informação que eu não devia estar aqui. Às vezes é, de fato, lixo que pesa o modelo. É possível também o IDS fazer essa checagem? Falar assim, olha, você tem essas informações a mais que não tinham para solicitar a limpeza desses dados? Só uma... É que a informação que você vai validar é aquilo que você requisitou, né? Então, é isso que a gente está avaliando lá dentro do IFC. O que veio a mais, né, normalmente a gente já pede o IFC conforme aquele uso. Então, o IFC é para aquele uso. Então, hoje a gente percebe que ainda as empresas não têm essa facilidade de entender e exportar somente aquilo que interessa. Mas a gente tem auxiliado nesse processo, realmente conversado muito, dialogado muito com as empresas para exportar realmente aquilo que é relevante. Mas o IDS a gente não usou, né, para essa questão específica. Bom dia. Bom dia. Parabéns, obrigada aí pelo conteúdo Obrigada. partilhado aí com a gente. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa nova proposta de P7 para a infraestrutura que você abordou aí, por favor. Dentro da estrutura do IFC, a gente tem diferentes elementos que representam, né, os objetos da construção. Então, eu consigo vincular, por exemplo, né, o que a gente conseguiu é a sinalização horizontal. Eu vou ter um IFC específico que corresponda a esse elemento, né? Então, por exemplo, IFC, Surface Feature, Line Marking, né? Então, por exemplo, esse IFC representa para a gente a sinalização horizontal. Dentro dessa estrutura de IFC, eu tenho todas as propriedades que são relevantes para o teu uso. E aí você vai trazer essa informação dentro dessa estrutura. Diferente de você criar um P7 customizado, que depois você vai ter que criar algo que não é padrão, né? Então, o que eu estou usando aqui de IFC 4.3 é a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Então, essa é a diferença. Quando a gente cria padrão personalizado, né? P7 personalizado. Então, por isso a importância de a gente tentar padronizar ao máximo e utilizar a estrutura do IFC.